Você já ouviu falar da praga santista? Basicamente, jogadores que deixam o Santos pela porta dos fundos ou então agem com certa ingratidão com o clube, acabam não conseguindo ter sucesso na sequência das suas carreiras. É algo que, querendo ou não, é muito natural. Um desses casos é o do meia Marquinhos Gabriel, que talvez você nem saiba onde está jogando agora em 2023. Eu vou mostrar nesse vídeo pra você o que aconteceu com ele depois dele tomar uma decisão errada envolvendo o Peixe. Eu mostro tudo pra você agora, após a vinheta do futebol brasileiro. Vamos entender então qual foi a decisão errada que mudou totalmente o rumo da carreira do Marquinhos Gabriel e fez ele ser conhecido pela torcida do Santos como um ingrato, um traidor. O Marquinhos Gabriel, ele é natural do Rio Grande do Sul, então ao longo da juventude ele sempre jogou por equipes gaúchas. Ele chegou a jogar pelo América do Rio Grande do Sul, jogou pelo Juventude, que aí já era um time mais tradicional, jogou pelo Passo Fundo até que ele chegasse à base do Internacional. No Inter, ele era considerado um jogador muito promissor, porque era um meio atacante de bastante velocidade, habilidade e canhoto. Então isso chamava bastante a atenção. Era visto como um jogador que poderia subir para o profissional e, quem sabe, fazer a diferença, porque potencial o Marquinhos Gabriel tinha. O Marquinhos Gabriel ele sobe para o time profissional do Internacional no ano de 2009. E é um ano em que ele acaba deixando uma boa impressão, tem boas atuações, então aquela ideia de que ele era um jogador promissor e de potencial só foi reforçada com as suas boas atuações. Só que o jogo virou quando, em 2010, no momento de afirmação do Marquinhos Gabriel, ele acabou se lesionando e perdendo seu espaço no time. Isso realmente o prejudicou bastante. Então o que aconteceu? Como em 2010 ele ficou um tempo fora e perdeu vaga no time, em 2011 ele acabou sendo repassado para o Inter B. E para que ele não ficasse também parado, o Internacional tomou a decisão de que seria o mais correto emprestá-lo para que ele pudesse ganhar rodagem e ter minutagem em outros times. Então, nas 3 temporadas seguintes, ele foi emprestado a outros times. Em 2011, ele é emprestado ao Avaí. Em 2012, ao Sport Recife. E em 2013, é emprestado ao Bahia. Em 2014, chega ao fim o vínculo de Marquinhos Gabriel com a equipe gaúcha. E ele acaba assinando com o Palmeiras, que na época atravessava um momento delicado. O Palmeiras havia acabado de subir da Série B, então imaginava-se que o Marquinhos Gabriel pudesse ser uma liderança nessa nova fase do clube, coisa que não aconteceu. Ele fez alguns jogos pelo Palmeiras, mas rapidamente foi negociado com o Al Nassr da Arábia Saudita. Esse Al Nassr que ele foi negociado é o mesmo Al Nassr que joga hoje em dia o Cristiano Ronaldo, mas o Marquinhos Gabriel foi para lá num outro momento. Claro, naquela época eles já pagavam muito bem, mas não tinha todos esses holofotes que tem hoje em dia. Então Marquinhos Gabriel chega ao Al Nassr em 2014, mas o ritmo do futebol árabe é totalmente diferente. Lá tem menos jogos, os treinamentos são menos intensos. Então quando chega 2015, ele vê uma oportunidade de voltar ao futebol brasileiro e voltar aos holofotes, voltar a mostrar o seu alto nível de futebol, que é quando ele é em 2015 emprestado ao Santos. Quem é mais atento vai se lembrar que, em 2015, o Santos tinha um time muito redondinho, tanto que aquele time do Santos acaba sendo vice-campeão da Copa do Brasil para o Palmeiras. Mas do meio para frente era um time forte. Tinha o Lucas Lima jogando o melhor futebol da carreira dele, tinha o Gabigol surgindo muito bem, Ricardo Oliveira fazendo gol de tudo que era jeito. Então Marquinhos Gabriel chega nesse time treinado pelo técnico Dorival Júnior e se encaixa perfeitamente. Ele acaba fazendo, em 2015, 44 jogos pelo Santos e marcando 9 gols. Sendo alguns desses 9 gols importantíssimos na campanha do Santos para chegar até a final da Copa do Brasil. Então ele faz golaço contra o São Paulo, faz gol em clássico em cima do Corinthians, então não demorou para que ele se encaixasse no time e caísse também nas graças da torcida santista. Finalmente, após rodar tanto, ser emprestado, ir até para a Arábia, ele havia encontrado seu lugar. Estava muito bem no Santos. Mas só lembrando, ele ainda pertencia ao Al Nassr e estava apenas emprestado ao Santos até o fim da temporada. Então o que aconteceu? O contrato de empréstimo acabou no final de 2015 e em 2016, naturalmente, ele voltou para o Al Nassr. Mas no Al Nassr ele já não queria jogar mais, queria voltar para o futebol brasileiro porque ele mostrou que ele tinha potencial ainda, depois de tudo que ele fez jogando no Santos. Só que aí em 2016 que ele toma uma decisão muito polêmica e que faz com que até hoje muitos torcedores santistas torçam o nariz para ele. O Marquinhos Gabriel
disse que queria voltar para o futebol brasileiro. Então, qual era a lógica? Voltar de repente para o time do Santos, que era um time que tinha o mesmo elenco da temporada anterior e ele já estava adaptado. Mas não. O Marquinhos Gabriel acabou indo jogar no Corinthians, mas a maneira como tudo aconteceu que levanta esse rótulo de ingrato e de traidor. Porque o que acontece? O Dorival Júnior, que era o técnico do Santos, fez toda a parte da conversa para que ele voltasse ao clube, mas agora de maneira definitiva. Então o Dorival conversou com ele, falou que tinha um espaço para ele no time, e na época o Santos não pagava salários astronômicos, mas ofereceu para o Marquinhos Gabriel 250 mil por mês, que na época era até um pouco acima do teto do clube. O Santos nunca foi de pagar salários astronômicos, mas depois do que o Marquinhos Gabriel fez em 2015, eles achavam que valia a pena. Então o Dorival conversou com o Marquinhos Gabriel, foi oferecida essa proposta para ele e ele prometeu que voltaria ao futebol brasileiro para jogar no Santos. Mas aí as coisas mudaram. O Corinthians entrou no negócio e na época o Corinthians era o atual campeão brasileiro e estava num processo também de reformulação. O Corinthians, depois do Brasileirão de 2015, perdeu vários nomes importantes da equipe para o futebol da China. Então o Gil foi embora, Renato Augusto, Jadson, o Marquinhos Gabriel viu ali uma oportunidade de ele assumir um papel importante agora sob o comando do Tite. Então alguns de vocês vão se lembrar que ele chegou num pacotão do Corinthians junto de Giovanni Augusto, Guilherme e Marlone. Então ele deixou de voltar para o Santos para jogar no Corinthians para ganhar 100 mil reais a mais por mês. Claro, 100 mil reais a mais por mês é muita grana e faz a diferença. Mas, na época, o projeto esportivo do Santos para ele era o melhor, porque ele já estava adaptado ao time, já estava nas graças da torcida, era simplesmente voltar para o Brasil, vestir a camisa e jogar. Então é por conta dessa decisão que o Marquinhos Gabriel é até hoje considerado um ingrato e um traidor, porque o Santos abriu as portas para ele jogar o melhor futebol da carreira e ele não soube reconhecer isso. E detalhe, ele foi jogar no Corinthians e no Corinthians ele não foi bem. Não conseguiu se firmar, viveu altos e baixos e começou a ser muito criticado pela torcida corintiana. Então, se no Santos ele havia ido muito bem, depois do Corinthians ele começou a dar passos atrás na carreira. Ele tinha saído do futebol árabe para poder voltar para o Brasil e mostrar que era um bom jogador, o que era de fato. Mas depois do Corinthians, um tempo em baixa, ele acabou sendo emprestado ao Al Nassr. Mas agora não era o mesmo Al Nassr que havia o contratado no passado, era o Al Nassr dos Emirados Árabes, clube que começou a defender em 2018. Ele fez poucos jogos nos Emirados e logo voltou ao futebol brasileiro, mas aí já tinha outro status. Na época do Santos, ele tinha até um status de bom jogador, cara promissor. Depois que ele não foi bem no Corinthians e passou um tempo nos Emirados, ele voltou para o Brasil com um status mais de refúgio, como muitos torcedores gostam de dizer. Então, em 2019, ele joga pelo Cruzeiro, ano em que o Cruzeiro é rebaixado pela primeira vez na história para a segunda divisão. Em 2020, ele vai jogar no Atlético Paranaense, mas faz poucos jogos. Volta ao Cruzeiro e acaba participando de algumas partidas na Série B. Depois, ele vai jogar no time do Vasco, com o Vasco na Série B e ele sendo extremamente criticado pela torcida cruzmaltina justamente por esses altos e baixos que ele vinha vivendo. Então, ainda mais com o Vasco na segunda divisão, a torcida tinha uma cobrança pesada em cima do Marquinhos Gabriel. Ele deixou o Vasco e foi jogar no Criciúma. Passou um tempo no futebol de Santa Catarina. Em 2022-2023 estava no Goiás e agora em 2023, Marquinhos Gabriel está de volta ao Criciúma. Está jogando por lá agora, tem contrato até 2024 e está atualmente com 33 anos. Se você pegar o histórico da carreira dele, você vai ver que ele jogou por vários clubes grandes, sempre se manteve ali nas primeiras ou segundas divisões. Mas o grande ponto é que no Santos estava tudo certo para ele poder ter um papel mais importante e poder finalmente lançar o seu nome entre alguns dos melhores meias do futebol brasileiro. Porque o que ele fez no Santos naquela Copa do Brasil foi algo realmente impressionante. Mas a ganância dos 100 mil reais e ir para o Corinthians, isso realmente fez a diferença, porque no Timão as coisas não andaram bem. Então o que eu quero dizer aqui não é que o Marquinhos Gabriel é um jogador ruim, muito pelo contrário. Mas isso só mostra o quanto uma escolha, uma decisão pode fazer toda a diferença. Agora eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários sobre essa escolha do Marquinhos Gabriel. Se ele já jogou no seu time, você acha que a passagem dele pela sua equipe foi uma passagem positiva? E põe nos comentários também qual é a sua grande lembrança do Marquinhos Gabriel. Eu pelo menos tenho como uma grande lembrança um golaço que ele marcou em cima do São Paulo na Copa do Brasil de 2015.
um gol muito bonito de fora da área, metendo na gaveta e não dando chance nenhuma para o goleiro Rogério Ceni. Então, bom galera, esse aqui foi o segundo vídeo dessa sexta. Quero agradecer profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. E não se esqueça, se tiver gostado desse vídeo aqui, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga aqui também nas minhas redes sociais. Então é isso galera, tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Weiner aqui, valeu, falou e fui!